Bom, gente, boa noite, né? Bem-vindos a essa sala virtual, né? Pelo evento Interarc Lives do Departamento de Artes da UEPG, com apoio do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática, PPG-100, né? Quero avisar que também com o grupo de pesquisa Interarte, Interação entre Arte e Ciência, e educação, diálogos e interface nas artes visuais, né? E tenho que lembrar aqui que a live anterior, não é, intitulada Dicas sobre Escrita Científica, do professor Paulo Rogério de Almeida, do DEL UEPG, já está disponível no canal do GAU UEPG, né? E também a do professor Eduardo Kickhofer, da Unifesp, sobre a arte e ciência no Renascimento, né? Então, sobre a live de hoje, né, nós convidamos o professor Nelson Silva Júnior com o título Ciência e Cinema, um encontro didático-pedagógico no campo das artes, né? Então, o professor Nelson é doutor em ensino de ciências e tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, mestre em ciências sociais aplicadas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, né? Mas talvez o que ninguém sabe é que ele é graduado em engenharia civil pela UEPG e tem uma licenciatura em artes visuais, né? Ainda bem que ele escolheu esse caminho, pela UEPG também, né? É professor do The Arts, e trabalha principalmente com os seguintes temas: arte, cinema, fotografia, cerâmica, ensino, arte, ciência, educação e produções artísticas. Foi chefe do The Arts de 2000, entre 2011 e 2015, coordenando também os cursos de licenciatura de artes visuais e música da UEPG, e também foi coordenador da Galeria da ProEx entre 2008 e 2009. Atualmente coordena o curso de licenciatura em artes visuais, né, pelo biênio 2018-2020, e é membro do Conselho de Cultura da Fundação Municipal de Cultura da cidade de Ponta Grossa, né, representando a UEPG, né, e foi recentemente colocado no corpo de professores do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, PPG-100, da UEPG. Então, com a palavra, o professor doutor Nelson, né? Boa noite, Marcos. Me permite chamar assim, né? Eu sempre chamo de professor Marcos, porque foi meu orientador no doutorado, uma pessoa por que eu tenho grande respeito, mas é um grande amigo também. Obrigado pelo convite, a professora Josi, professor Marcos, as pessoas que estão participando aqui na sala, né? Quero agradecer profundamente. Num pós-feriado, nos reunimos aqui para falar sobre arte e ciência, né? Quero em especial as professoras Adriana, a professora Ana Luísa também que estão na sala. Muito obrigado pela participação de vocês. Bom, Marcos, eu acho que a gente pode trabalhar a live, né? Enfim, nós aprendemos a trabalhar com live agora nesse período da pandemia de forma remota. Então, eu preparei aqui alguma coisa para a gente falar, basicamente sobre essa relação de cinema e ciência a partir da minha pesquisa de doutorado, mas fico à disposição, não sei como que você quer conduzir, se você quer fazer as perguntas, se a gente começa a falar um pouquinho, enfim, deixo que você conduza esse início para a gente dar encaminhamento. Então, você tem um PowerPoint aí para mostrar, não é? Talvez você, Isso, talvez você apresentasse ele, não é? No estrito senso, e depois a gente abre aí o diálogo, né? Eu vejo primeiro no chat e depois quem quiser abrir o microfone para fazer perguntas. tá bom. Eu Pode, só queria, pode. antes da É. gente entrar especificamente nessa área, queria mostrar para as pessoas, porque eu sempre gosto, as pessoas sempre perguntam para a gente assim, né? Até quando você falou assim, você tem uma graduação em engenharia civil. Realmente eu entrei na engenharia civil quando eu tinha 17 anos de idade, muito jovem, então naquela época, né, 1983, você pensava assim, o que que eu vou fazer, que curso que eu vou fazer? E como tinha uma relação boa com a matemática, com a física, o curso que eu acabei fazendo foi engenharia civil. Mas a arte sempre esteve presente na minha vida. E o cinema, de modo todo especial, e isso que eu gostaria de mostrar, não sei se vai ser possível aqui,
mas às vezes as pessoas perguntam, esses dias eu participei de uma live, como começou a sua relação com o cinema, em especial com as artes, né? E aí eu gosto sempre de mostrar assim, que eu sou de uma geração, e alguns colegas que estão aí na sala também são, da famosa, não era nem Sessão da Tarde, mas que a gente assistia na Rede Bandeirantes ainda, os filmes em preto e branco, e eu tinha uma coleção, um álbum de figurinhas, vou mostrar aqui para vocês, não sei se é possível ver, mas, por exemplo, esse álbum aqui era o álbum Ídolos da Tela, que eram, assim, os grandes astros, estrelas do cinema daquela época, dos filmes que nós assistíamos na televisão em preto e branco ainda, ou nas aventuras do cinema. Então o cinema sempre esteve presente na minha vida, assim, desde muito cedo. Eu sempre olhava para o cinema com um olhar diferenciado para entender como que funcionava, como que era aquela indústria do cinema que me fascinava tanto. Então foi uma grata surpresa quando, depois que eu fiz artes visuais, eu fui fazer o meu mestrado na área de Ciências Sociais Aplicadas e estudei o fechamento dos cinemas, o cinema enquanto espaço de exibição dos filmes na cidade de Ponta Grossa. E depois, no doutorado, tive a oportunidade daí de estudar a relação entre ciência e cinema, o cinema como esse instrumento didático-pedagógico que tem a possibilidade de nos ensinar. Aqui, lógico, eu trabalho na área de ciências, mas em qualquer área isso é possível. Então, Marcos, eu vou pedir que você, não sei se é você quem vai me ajudar a passar aqui a tela, que eu vou seguindo aqui só por um roteiro para ficar melhor direcionado a nossa conversa. Se alguém desejar, não sei, bom, acho que fazemos a apresentação primeiro, né? Senão poderia até deixar mais na forma de bate-papo da minha parte, sem problema algum. Então, eu não consigo, eu estou no celular, quero pedir desculpas que eu estou bem gripado hoje, tá? É gripe. Então, a voz está um pouquinho falha, né? Eu vou só ver aqui, porque eu quero ver a tela. Eu vou só deixar certo aqui para ver como que eu acompanho o Marcos. Só que eu não sei qual tela que é, Marcos, ainda. Você já está apresentando ou não? Eu não consigo ver daqui. Já está disponível. Já? Então tá, eu vou ver se eu consigo deixar aqui para eu poder enxergar também, que daí fica mais fácil direcionar a minha fala com vocês, tá? Só um pouquinho. Sim, aí, agora consegui. Isso aí. Então eu estou vendo aqui, obrigado, agora consigo compartilhar. Então, na realidade, a minha dissertação, a minha tese, ela chama-se Ciência e Cinema Encontro Didático. Oi? Saiu a tela? Não, o slide saiu. Não está aparecendo? Não. Aí eu não sei que é o pessoal que está controlando. Consegue voltar, Marcos? Aqui. Eu não consigo ver as telas aqui. Mas, enfim, vamos conversando, né? Então, a hora que... Acho que agora voltou, né? Mas, então, a minha tese, ela foi Ciência e Cinema, um encontro didático-pedagógico, e aí eu analisei 2 filmes que são Anjos e Demônios e O Nome da Rosa. Mas a minha proposta, a partir da minha formação em artes visuais, sempre foi pensar o cinema como uma linguagem artística no meio escolar. Isso porque falei da minha fascinação sobre o cinema, da minha atuação enquanto professor. Eu fui professor de matemática durante muitos anos, depois que fui fazer artes visuais. Então eu sempre enxerguei o cinema como uma grande fonte de conhecimento. Só que essa fonte, uma fonte de conhecimento que se torna uma fonte de conhecimento desde que ela seja mediada por alguém de uma área específica. Por que eu digo isso? Porque o cinema ele é uma obra de arte, os filmes são obras de arte. Então, enquanto obras de arte, eles têm suas licenças poéticas.
Então, muitas vezes eu ouço muitos colegas falarem assim, eu não assisto a adaptação de um livro, né, não vou ver porque eles acabam com o livro. O que a gente tem que levar em conta é que são duas linguagens diferentes. Cinema é cinema e a literatura é literatura. Quando eu faço a transposição da literatura para o cinema, é claro que essa transposição ela não vai ocorrer da mesma forma, ela vai sofrer modificações, adaptações, para poder responder a essa linguagem cinematográfica. Então, isso é importante, porque quando nós pensamos em usar o cinema em sala de aula, ele não é possível de ser usado ele sem uma mediação. Eu vi nas minhas pesquisas, nas minhas vivências, muitas vezes que um professor levava um filme para a sala de aula e não contextualizava, não o filme, mas a obra de arte, a obra cinematográfica, de explicar muitas vezes que na transposição, muitas coisas não podiam acontecer. Coisas que, por exemplo, pegar, né, um exemplo, até eu tenho um artigo que publiquei com o professor Marcos, que a gente fala da subversão do tempo e do espaço no cinema, que você pega uma cena, por exemplo, de um clássico como O Vento Levou, que a personagem principal e o pai estão caminhando e conversando, e o diálogo deles continua, e quando você vê, eles fizeram uma mudança de espaço que levaria pelo menos 20 a 30 minutos para ocorrer. Então, isso é o que nós falamos da subversão do tempo e do espaço no cinema. Isso vai acontecer, e cada vez que eu levo um filme para trabalhar em sala de aula, eu tenho que contextualizar isso para os meus alunos, eu tenho que trabalhar com isso. Então, isso é uma coisa importante, o papel da mediação, porque o cinema, no caso a obra, ela não fala por si mesma, ela tem que ter essas intervenções, essas explicações, essas mediações que vão fazer com que o cinema efetivamente funcione. Senão ele não funciona, ele pode ser visto inclusive como um instrumento que pode trazer erros, né, para o entendimento dessas pessoas. E uma coisa importante que eu sempre defendi é que o cinema também ele seja tratado na sala de aula como uma linguagem artística que está ali auxiliando no processo de aprendizagem. E aí que ele seja respeitado com as suas especificidades da linguagem, do contexto cinematográfico, tá? Então, eu acho que pode até passando, Marcos, a tela, né? Eu não vou me deter tanto a tela assim, eu coloquei mais como um suporte, até mesmo para quem, às vezes, alguém não pode acompanhar. Então, eu coloco aqui nessa segunda tela que nós, antes de utilizarmos um filme como um recurso didático-pedagógico, nós temos que conhecer esse filme, nós temos que conhecer que ele é uma produção artística e, como tal, ele se prevalece dessa liberdade da criação artística. Então, é fundamental o papel desse professor mediador, que trabalha com o cinema como um recurso didático-pedagógico, nessa perspectiva dialógica, para que ele tenha, que traga para os seus alunos, que muitas vezes aquilo que é um fenômeno factual, que ele passa a ser um fenômeno manipulado pela arte, que no caso é o cinema. E aí, muitas vezes, quem pode fazer isso é o professor. O professor ele tem que conhecer com o que ele está trabalhando, seja o gênero cinematográfico, seja o filme especificamente que ele trabalha, ele está trabalhando com uma obra de arte, tá? Então, uma coisa que eu trouxe aqui na minha pesquisa é que, assim, que a gente trabalha com o cinema de entretenimento. E a gente não pode esquecer, porque quando eu trabalho com o cinema de entretenimento na escola, ele é muito melhor recebido. O que eu quero dizer com esse cinema de entretenimento? Esses filmes que eu consigo assistir na sessão da tarde, que hoje as pessoas conseguem baixar com facilidade, que na minha época, não só na minha época, mas não tanto tempo atrás assim, as pessoas conseguiriam, por exemplo, ir numa locadora, locar um filme e trabalhar esse filme de forma completa. Então, a minha proposta é essa na minha tese. E na tese eu trabalhei com 2 filmes que abordam o tema da ciência, que é Anjos e Demônios, um filme do Ron Howard, de 2009, e O Nome da Rosa, um filme bastante conhecido, por sinal com o nosso querido Sean Connery, que faleceu agora sexta-feira, aos 90 anos, um dos seus maiores sucessos, né? Sean Connery ficou, inclusive, muito conhecido dessas novas gerações pelo Nome da Rosa, que é uma adaptação do livro do Humberto Eco, feito em 1986 pelo Jean-Jacques Annaud, né? Então, a minha pesquisa ela propõe o uso desses 2 filmes de entretenimento como um fio condutor para discussões que surjam em sala de aula, para que eles possam perceber a ciência presente
nessas narrativas. Né? O foco não está num conteúdo específico, a minha pesquisa. Então, por exemplo, eu não estudo lá exatamente, por exemplo, um conteúdo de mecânica ou um conteúdo de termodinâmica, mas eu trabalho com a ciência de forma geral. Tá? Então, o problema da minha pesquisa, ela está relacionada sobre as possibilidades que um filme de entretenimento, aí eu estou excluindo aquele filme que é um documentário, que é ainda que a gente saiba que o documentário também é manipulado, ele não é um filme totalmente isento da manipulação. Quem trabalha sabe que os documentários, eles também são direcionados, ele não é aquela coisa que diz assim, nossa, enfim, qualquer recorte do jornalismo mesmo, de uma notícia, nós sabemos que ele já não é mais exatamente aquilo que aconteceu. Então, eu coloco como problemática, né, como que esses filmes podem contribuir a fim de possibilitar uma leitura sobre concepções científicas presentes na narrativa cinematográfica, construídas a partir dos saberes históricos e socialmente construídos nos campos da física e da história da ciência. Tá? Isso eu trago da minha pesquisa. Porém, tem um recado ali que o pessoal está pedindo para entrar e precisa liberar. Alguém colocou ali no chat, tá? Que está querendo entrar, não está conseguindo, só para se o pessoal está ouvindo. O que eu me proponho aqui, eu estudei a questão da ciência, né? Porque eu fui trabalhar justamente num doutorado em ensino de ciência. Mas isso pode ser transposto para qualquer área do conhecimento, não apenas a ciência. Tá? Então, aqui, eu não sei, aqui não estou vendo, já está aparecendo aqui os cartazes dos filmes, eu estou falando sem acompanhar a mudança das telas. Não sei se está aparecendo aqui. Se alguém puder só assinar para mim que está aparecendo, né? Então, os filmes o Anjos e Demônios, é um filme com o Tom Hanks, então um filme de entretenimento, um filme bastante popular, fez bastante sucesso o filme na sua época. E O Nome da Rosa, também um filme bastante utilizado, inclusive nas universidades. Né? Então, a gente propõe que o cinema seja entendido em sala de aula como uma linguagem artística, com suas especificidades e não como uma simples forma complementar para um tema, um conteúdo. Isso foi uma coisa que sempre me incomodou muito. Às vezes eu vejo assim, o professor ele vai utilizar o cinema só para completar um conteúdo ou para fazer uma introdução. Não que não possa ser feito isso. Muitas vezes é uma forma interessante de fazer a introdução de um conteúdo ou de fazer a conclusão de um conteúdo, mas que ele respeite o cinema nas suas especificidades de linguagem artística como ele é. É fundamental que esse professor que trabalha com filmes, que ele adote estratégias didático-pedagógicas para que ele possa falar não só sobre o filme em questão, mas ele traga para o aluno essa percepção do cinema e da linguagem cinematográfica. Aí nós vamos estar também formando uma cultura cinematográfica que é muito importante. É o que a gente fala lá nas artes visuais, por exemplo, da leitura de imagens. E aí nós temos, eu já estou na tela do Napolitano, se alguém estiver acompanhando aqui as telas, tá? Nós temos aí o Napolitano, que é um autor que ele é um pioneiro nessa área de escrever sobre o uso do cinema. É interessante a gente pensar quando que o cinema veio para a sala de aula. O cinema veio para a sala de aula já há bastante tempo, mas ele veio com intensidade a partir do surgimento dos videocassetes. Aí sim, as pessoas tinham, por exemplo, como ter na sala de aula uma televisão, um videocassete e com as fitas VHS ainda trazer os filmes. Depois, com a ampliação dos... esqueci de CD, como que fala o nome agora, esqueci, mas né, os aparelhos que rodam CD e as TVs portáteis e os projetores, isso se tornou muito mais intenso. A participação do cinema em sala de aula se tornou muito mais ativa. Né? Só que o que a gente sempre via era assim, muitas vezes o filme pelo filme. O professor passava um filme, mas não fazia um contexto desse filme. Quer dizer, o aluno assistia um filme, mas ele não sabia do que se tratava, de que ano que esse filme era, quem era o diretor, as relações, aquilo que acontecia, e vocês vão ver que no método que eu proponho de análise fílmica, isso é fundamental. Então, o Marcos Napolitano, ele levanta algumas questões, que ele diz assim, qual o uso possível desse filme? A que faixa etária e escolar ele é mais adequado?
Como que vou abordar o filme dentro da minha disciplina ou num trabalho interdisciplinar? E uma pergunta fundamental, qual a cultura cinematográfica dos meus alunos? Quando ele fala de cultura cinematográfica, é justamente isso que a gente está comentando, de se conhecer todo esse universo da arte cinematográfica. E isso aí eu falo, tanto aqui é lógico do cinema, mas mesmo quando eu vou utilizar uma imagem. Se eu vou utilizar uma imagem, por exemplo, vou pegar um quadro como Guernica, do Pablo Picasso, para falar da guerra na Espanha, do fato que aconteceu com Guernica, eu tenho que conhecer não só o fato, mas eu tenho que conhecer a obra também, para poder propiciar a esse aluno que realmente ele forme uma cultura imagética sobre a obra. A questão do cinema é a mesma que nós estamos colocando aqui. Tá? Então, o que eu gostaria de colocar aqui para vocês que é importante também? Nesse meu trabalho, eu fiz o seguinte, como a minha formação é em artes visuais e não em cinema especificamente, mas eu sempre tive um conhecimento e um apego com o cinema, inclusive eu comecei a fazer um doutorado na área de comunicação e cinema na Universidade do Tuiuti do Paraná, depois acabei não concluindo, e quando eu mudei para o TFPR, eu trouxe toda essa bagagem, todo esse conhecimento que eu havia adquirido lá nesse tempo que eu fiquei nesse doutorado de cinema. Bom, eu trabalhei aí com uma teoria do Erwin Panofsky, que é um crítico de arte, um historiador alemão, que nasceu mais ou menos em 1892, morreu em 1968, eu falei mais ou menos, né, ninguém nasce mais ou menos num ano, mas é pela minha imprecisão da data que eu estou colocando. E o Erwin Panofsky, ele tem um método, ele chama de método mesmo, chamado de método iconológico, que trabalha com o significado das imagens nas artes visuais. Quando ele desenvolve esse estudo, ele foca principalmente nas obras do Renascimento, para que as pessoas possam entender como que ocorre da produção, do que antecede a produção da imagem até a interpretação da imagem. Bom, o que eu fiz? Eu estudei a teoria do Panofsky, voltada para as artes visuais, vou chamar aqui de artes plásticas, então, e fiz uma transposição disso para o cinema. A teoria do Panofsky, ela consiste em 3 fases, né, que seria a análise pré-iconográfica, a análise iconográfica e a interpretação ou análise iconológica. Tudo que eu estou falando aqui a gente tem tempo mais ou menos de 1 hora, não vai ser possível colocar tudo aqui, mas aí, por exemplo, quem tiver interesse, até no final dessa apresentação, eu deixo postado o link da minha tese, e aí dá para vocês consultarem, entenderem tanto o método proposto para o Panofsky das artes visuais e como que ele é voltado para o cinema. Tá? Então, só para a gente pensar um pouquinho e entender, eu trago aqui, né, que a análise pré-iconográfica, que seria aquilo que está antes da imagem, tem por objetivo identificar os significados factual e expressional de uma determinada obra, ou seja, como ela é feita e o que ela quer dizer, qual é o significado da obra nesse sentido. Tá? Depois, a análise iconográfica, ela vai buscar os significados expressos pelos elementos específicos de uma obra. Então, é aquela, por exemplo, que a linha diz que há movimento na obra. Né? Então, o elemento específico da produção visual, vamos supor, a linha, ela me dá a sensação de movimento na imagem que eu estou vendo. Então, isso seria a análise iconográfica, onde eu vou fazer a descrição realmente dessa imagem. E, por fim, a interpretação, quando eu vou trabalhar os significados dessas obras, né, os valores simbólicos que representam os signos da cultura na qual ela foi produzida. Isso, em rápidas palavras, seria o método do Panofsky para as artes visuais. O que eu fiz? Eu adaptei esse método, está lá na tese, todo explicado, para o cinema. Então, por exemplo, e aí se alguém puder, eu não sei se está lá, se está aparecendo, eu coloco assim, a pré-iconografia em Anjos e Demônios. Tá? Tem um cartaz do filme e eu vou falar dessa pré-iconografia. O que seria a pré-iconografia no cinema, nesse método que eu proponho? Seria a gente conhecer tudo aquilo que antecede o filme. Ou seja, por exemplo, o ano da produção, a duração do filme,
os atores, a direção, se ela é uma obra adaptada, o livro como que foi, enfim, tudo aquilo que acontece para que essa obra exista, essa obra cinematográfica. Em vez como, por exemplo, o método Panofsky para as artes visuais, ele já vai analisar a imagem e pensar na composição a partir daquela imagem, o que aconteceu. Na pré-iconografia no cinema, eu coloco como tudo aquilo que leva a essa produção, ou seja, todos aqueles dados que permitiram que a obra acontecesse, desde locações, desde os atores, porque muitas vezes, por que isso é importante? Porque esse aluno que vai assistir Anjos e Demônios lá com o Tom Hanks, muito provável ele já assistiu o Código da Vinci. E aí ele associa, mas esse é o ator do Código da Vinci. E o Código da Vinci é o mesmo autor da obra literária de Anjos e Demônios. E assim por diante. Então, essas questões pré-iconográficas são importantes nesse sentido, inclusive do aluno, da pessoa que está participando, estabelecer essas possíveis relações. Então, a pré-iconografia, eu aqui não vou trazer, né, mas eu coloco a pré-iconografia em Anjos e Demônios, todo esse aparato de eventos que acontecem antes propriamente da produção do filme e que me fazem, muitas vezes, escolher o filme. Tá? Bom, a iconografia. Então, agora a gente está numa tela, por gentileza, lá, por favor, alguém só confirma para mim, eu estou vendo a professora Adriana, ela pode fazer um sinalzinho, que fala iconografia e Anjos e Demônios. E é uma tela só com imagens, correto? O que acontece aqui? A iconografia, só para vocês terem uma ideia de um filme, o que poderia dizer? As imagens nos vídeos atuais, elas são mais ou menos em torno de 30 imagens por segundo. Tá? Para a gente ter uma relação, só para a gente poder entender. 30 imagens por segundo. Um filme como O Nome da Rosa, ele tem uma duração, de 131 minutos. Se nós temos 30 imagens por segundo em 131 minutos, significa que um filme como O Nome da Rosa, ele tem 235.800 imagens. Tá? 235.800 imagens. Anjos e Demônios, por exemplo, tem 248.400 imagens. A gente calculando aí rapidamente. A imagem aí para nós seria o frame de cada filme. Então, eu assisti, né? Uma pessoa que assiste um filme vai ver essas 200 e poucas mil imagens lá. E aí, eu selecionei os filmes pelas cenas mais importantes. Não podemos esquecer que essas cenas, elas delineam a narrativa do filme, a história do filme. Então você faz essa seleção daquilo que é mais importante. Fazendo isso, eu cheguei mais ou menos em Anjos e Demônios em 20 frames, ou 20 cenas, ou 20 imagens. E O Nome da Rosa, como já foi o segundo filme que eu analisei, então eu já estava também mais preparado, eu selecionei 34 imagens do filme. Então vejam só, vou pedir licença aqui para vocês, como eu falei, eu estou bem resfriado hoje, então não desculpem se em algum momento isso atrapalha. Então, das 248.400 imagens de Anjos e Demônio, eu selecionei 20 para analisar. E das 235.800 imagens de O Nome da Rosa, eu selecionei 34 imagens. Essas imagens compõem aquilo que nós chamamos da iconografia. Se nós formos pegar no método do Panofsky para as artes visuais ou para as artes plásticas, por exemplo, o que nós diríamos? Se eu pegar lá vou pegar a Guernica para dar um exemplo que é mais fácil. Então nós vamos dizer assim, aqui tem a imagem de um cavalo, aqui tem a imagem de um olho, aqui tem a imagem de uma mãe gritando. Eu vou fazer essa análise. Como vocês estão vendo na tela aqui, algumas das imagens que eu trabalhei em Anjos e Demônios, você tem lá, por exemplo, o cardeal, né, segurando uma filmadora, eu tenho lá a porta, né, que fala aí no processo Galiano, que é o espaço do Vaticano, onde tem os arquivos. Aqui do lado direito eu tenho lá a busca pela partícula de Deus. Enfim, eu tenho todas essas imagens aqui. Eu faço uma análise de cada imagem na perspectiva da construção da imagem no cinema, falando aí, nesse caso,
do enquadramento, da mise-en-scène, da fotografia, tá? Eu esqueci, já falo para vocês aqui na próxima alguma referência teórica sobre isso. Então, eu analisei essas 20 imagens em Anjos e Demônios e 34 imagens em O Nome da Rosa. Bom, aí mudando a tela, eu coloquei ali assim, a estrutura fílmica de Anjos e Demônio por Bordwell e Thompson. Bordwell e Thompson são as minhas referências, não só elas, é claro, né, mas é a principal que eu trago aqui, para falar sobre a estrutura fílmica, por exemplo, de Anjos e Demônios. Mas o que é essa estrutura fílmica, né, ou a estrutura de um filme? É quando eu vou falar sobre a narrativa fílmica, os tipos de narrativa que existem dentro de uma estrutura simples, uma estrutura complexa. Claro que num filme de entretenimento, como Anjos e Demônios e O Nome da Rosa, eu trabalho na estrutura simples. O que quer dizer isso? Que ela é linear, ela tem um começo, um meio e um fim. Por isso que um filme de entretenimento, ele é mais fácil de ser absorvido pelos nossos alunos do que se eu pegasse, por exemplo, uma estrutura complexa que tem uma narrativa fragmentada ou polifônica, ou aquela coisa que, por exemplo, uma cena está aqui, daqui a pouco ela muda, ela não tem essa linearidade. Então, a estrutura fílmica, quando eu vou falar sobre a narrativa, sobre o estilo do filme, que compreende a mise-en-scène, a fotografia, a montagem, que é um papel fundamental, né? A montagem é talvez a característica principal do cinema, quando nós pensamos, e isso nos remete, por exemplo, a Sir Eisenstein, lá no cinema russo, quando ele ele cria o método da montagem invisível, que é aquela montagem que uma cena dá a sensação seguinte, né, a sequência, quando ele alterna, por exemplo, duas cenas, como se eu mostrasse assim, a expressão de um rosto e um prato de comida, e eu associo que a pessoa pode estar com fome, a pessoa pode estar satisfeita, enfim, nesse tipo, falando rapidamente, a questão do som, os significados fílmicos, enfim, tudo isso eu abordo na estrutura fílmica de Anjos e Demônios e Nome da Rosa. Tá? Então, a iconografia no cinema, a partir dessa análise da imagem construída na perspectiva da obra cinematográfica, me traz essa estrutura fílmica que é a característica de um filme mesmo. Como que é a sua narrativa, como que é a sua fotografia, enfim, porque eu estou tratando o quê? De uma obra cinematográfica. Uma coisa importante que alguém deve estar se perguntando, mas você vai falar isso para os alunos em sala de aula? Claro que não. Isso é o meu entendimento enquanto professor para poder trabalhar com o cinema. Eu parto dessa perspectiva na pesquisa. E aí a iconologia já seria o significado de tudo isso. Em Anjos e Demônios, quando nós pegamos a narrativa, voltados para a perspectiva da ciência, ele traz para nós o quê? Aí a tela que tem esse desenho, esse círculo, né? Eu trabalho com os conceitos de ciência, religião, Galileu, Bernini e Illuminati. Esses são os 5 elementos principais do filme. Ciência, religião, Galileu Galilei, o escultor Bernini e a Sociedade dos Illuminatis. Na sequência, na próxima tela, aí eu vou fazer algumas considerações, eu vou me deter mais aqui em Anjos e Demônios, e aí depois a gente passa mais rapidamente em Nome da Rosa, até para a gente dar tempo da gente conversar um pouquinho, senão fica meio chato só eu falando e vocês ouvindo. Então, quando eu trabalhei Anjos e Demônios com essa proposta didático-pedagógica para trabalhar o ensino de física ou da ciência, a história da ciência mesmo, ele vai trazer algumas contribuições para nós, que aí estão elencadas na tela para vocês. Primeiro, apresentar Galileu Galilei como o cientista que marca o início da física moderna, revelando uma nova configuração para o sistema solar. Importante, o filme fala isso? Não, o filme não fala isso explicitamente, mas ele fala de Galileu Galilei, da sua importância e seu embate com a igreja, e até mesmo o fato dele ser ou não um Illuminati. Então, quer dizer, é o professor mediador que vai fazer esse papel, de trazer essa perspectiva de Galileu Galilei. Evidenciar o embate entre a Igreja Católica e a ciência, em especial no século XVII, quando ocorre o surgimento dos Illuminatis e os eventos que são apontados no decorrer da trama.
mostrar a influência da Igreja Católica na produção científica, como a Igreja dominou essa produção científica, ou ela controlou essa produção científica, e também na produção artística. Inclusive, lá eles vão mostrar, por exemplo, quando fala da castração que o Papa, agora não vou lembrar o nome do Papa, mas que ele, por exemplo, impõe às esculturas do Vaticano. Então, a partir das obras, né, a produção científica a partir das obras do Galileu, e a produção artística a partir de Bernini. Apresentar os Illuminati como uma organização científica que se opôs às autoridades eclesiásticas e ao controle da igreja sobre conhecimento científico. E é importante, pessoal, a gente pensar nos desdobramentos que cada um desses itens possibilitam para discussão em sala de aula. Tá? Ou seja, na sala de aula, ou seja, num grupo de estudos. Suscitar a discussão sobre a produção da partícula de Deus, depois o professor Marcos pode até nos ajudar a falar um pouquinho sobre a partícula de Deus, que eu acho que é interessante, propiciar uma visão interdisciplinar entre arte e ciência, porque a arte na perspectiva, a arte escultórica do filme, não só a arte cinematográfica, mas a arte escultórica que o filme apresenta. Propor uma leitura crítica sobre a obra cinematográfica e também literária, porque aí nós estamos trabalhando numa adaptação de 2 livros, né, tanto Anjos e Demônios quanto O Nome da Rosa são adaptações literárias. E a liberdade poética e produtiva para modificar fatos e verdades no campo da física. Então, isso que eu digo. O que está lá é a verdade, é incontestável? Não. O que está lá é uma representação daquilo que aconteceu, numa perspectiva artística e que permite aí essa licença poética quando eu faço a transposição de um meio para outro. O próprio livro também não podemos esquecer disso, a não ser que seja um livro científico, a não ser que ele seja um livro didático. Caso contrário, isso não acontece. Né? Bom, eu trago daí os 2 casos, a pré-iconografia e O Nome da Rosa, que eu não vou me deter aqui a falar, aí a imagem, né, do cartaz, a pré-iconografia. A iconografia são as imagens que vocês podem observar aqui, quando eu mostro O Nome da Rosa. Como eu falei para vocês, foram 34 imagens, 34 frames que foram retirados. Eu não preciso dizer que eu assisti o filme muitas vezes para poder analisar aquilo que seria mais importante e que respondia aquilo que eu quero. O professor, quando vai trabalhar um filme, eu sei que muitas vezes é difícil nós trabalharmos um filme inteiro. Às vezes a gente consegue muito isso na faculdade, que a gente tem possibilidades, às vezes, de trabalhar em 2, 3 dias, né? Mas na escola, muitas vezes, isso é difícil. Então, ele pode, sim, fazer um recorte, isso não tem problema, mas ele tem que conhecer muito bem as cenas, né? Até as relações, por exemplo, se alguém tiver a oportunidade de ler a minha tese, vai ver, por exemplo, que num determinado momento, a última imagem embaixo ali que eu mostro, fala sobre os equipamentos que ele trazia. E aí eu exploro esses equipamentos, falo sobre isso, a relação da Madonna, da imagem, da autópsia, tudo isso está presente nessa análise já iconográfica que eu estou fazendo. A estrutura fílmica em Nome da Rosa, então, também falo sobre a narrativa, como eu já comentei com vocês. Claro que para se eu trabalho com um filme de entretenimento, eu vou ter uma narrativa que é linear. Dificilmente eu vou pegar uma narrativa que seja diferente. Claro, pode ser aquela narrativa circular, que vai e volta, né? A binária, que ela fala... ela estabelece 2 narrativas paralelas que num determinado momento elas vão se fundir. E isso é interessante, por isso que é o papel do professor conhecer o filme que ele vai trabalhar. E não só conhecer bem o filme enquanto espectador desse filme, mas também enquanto uma pessoa que consegue trabalhar de forma plena com o cinema. Tá? Isso que é uma coisa importante da gente pensar. Mudando a tela ali, a iconologia em Nome da Rosa, os principais elementos que eu trabalho em Nome da Rosa são o conhecimento, a Igreja Católica, os dogmas, Aristóteles e a Idade Média. Tá? São os principais elementos aqui. Aí, como falei para vocês, tem os desdobramentos que a gente já vai falar um pouquinho lá na frente. As contribuições do Nome da Rosa enquanto proposta didático-pedagógica para o ensino da ciência. Então, primeiro, que eu coloco lá. Isso são coisas que, na minha análise, eu levanto. Pode ser que um outro pesquisador faça uma outra análise desse mesmo filme e consiga, a partir da sua formação, inclusive, isso é uma coisa importante, ele consiga fazer. Né? Então, apresentar Aristóteles
como a grande referência para a ciência na antiguidade, quando este desenvolve as primeiras teorias sobre a organização dos corpos que formam o universo e sua influência até a Idade Média. Então a gente está falando de uma física aristotélica, né? Mostrar o quanto a Igreja Católica controlava a produção, preservação e divulgação do conhecimento humano em diferentes momentos da história. O filme, por exemplo, é lindo, né? Quando você vê aqueles frades trancados numa biblioteca fazendo os escritos. Apresentar a oposição da Igreja ao pensamento científico, no sentido da explicação dos fenômenos naturais como obras de Deus, ou ações humanas como obras do demônio. Quem já assistiu O Nome da Rosa, acredito que quem está aqui nessa sala já assistiu o filme, sabe muito bem do que eu estou falando, das coisas que acabam acontecendo dentro da abadia e que parecem que são obras do demônio, tá? Como elas são levadas. Propiciar o conhecimento sobre as iluminuras, aí uma coisa bem específica das artes, e sua importância na construção de uma linguagem visual com impacto até a contemporaneidade. Possibilitar o entendimento sobre a forma de vida na Idade Média, delimitada por fatores sociais, econômicos e culturais, aí um conteúdo de história que você pode trabalhar muito bem, e oportunizar uma leitura sobre a obra cinematográfica, aqui representada pelo filme, evidenciando seus elementos constituintes enquanto uma linguagem que pode e deve ser levada para o planejamento escolar. Aí quero fazer algumas considerações rapidamente aqui, que são considerações que eu faço na minha pesquisa. Primeiro, é a perspectiva interdisciplinar dos filmes e as articulações por parte do professor. Um filme nunca trata de apenas um tema. Nunca. Se você me apresentar um filme que fale só de uma coisa, eu quero conhecer, eu quero saber desse filme. Por quê? Porque os desdobramentos que eu consigo trabalhar com o filme, em determinadas cenas, em determinados momentos da narrativa, são muitos. Não tem como trabalhar eu pego, pode ser que ele tenha um assunto predominante, mas não único, exclusivo. Se ele tem outros assuntos, ele já nos traz uma perspectiva interdisciplinar, ou multidisciplinar, mas aí eu diria que é interdisciplinar, porque ela faz parte de toda a trama, de toda a narrativa. Uma coisa muito importante é a cultura cinematográfica dos nossos professores e dos nossos alunos. Quer dizer, o que nós assistimos? Muitas vezes, se você é um professor da escola, talvez você tenha que conhecer a realidade dos alunos. A própria novela que eles assistem, ela tem coisas que podem nos propiciar o trabalho. Mas eu falo sobre o filme, porque o filme é uma obra que você pode levar, assim como um artigo, você pode estudar, você pode desmontar esse artigo, você pode fragmentá-lo, você pode trabalhar especificamente. Então, a cultura cinematográfica dos professores e dos alunos é uma coisa fundamental. Uma vez foi uma coisa muito interessante, uma professora me perguntou sobre um filme que falasse sobre a pós-Segunda Guerra Mundial. E eu falei para ela sobre ladrões de bicicleta. Só que eu alertei ela, falei, olha, é um filme neorrealista, falei sobre o movimento, e falei, um filme belíssimo, quem assistiu Ladrões de Bicicleta sabe do que eu estou falando. E ela insistiu em levar para uma 7ª série. Foi a pior experiência que ela poderia ter tido. Os alunos odiaram o filme, e devem ter, até hoje, um trauma sobre... Por quê? Porque é um filme em preto e branco, feito no movimento neorrealista, que não tem a ver com a realidade deles. Então a gente tem que sempre procurar, por isso que se fala dessa cultura cinematográfica, a cultura que os nossos alunos têm para poder absorver um filme. A relação conteúdo e filme, eu coloquei ali assim, chegar no filme certo. Então isso é um trabalho de pesquisa também. Quantas vezes? Eu quero trabalhar determinado assunto, eu quero trabalhar um assunto de matemática. Mas como que eu vou chegar no filme certo? Será que eu tenho um filme que vai falar especificamente sobre a fórmula de Bhaskara? Eu não sei se tem, A produção de filmes é algo assim gigantesco, mas eu não sei se tem um sobre a fórmula de Bhaskara. Mas eu tenho que saber, por exemplo, quem foi Bhaskara, como que eu chego, em que momento que ele viveu, que contribuições, ou quero trazer alguma coisa para a contemporaneidade, tem um filme que fala sobre uma competição de matemática, eu já assisti filmes que a fórmula de Bhaskara aparece no quadro. Então, esse filme existe. A relação com os conteúdos estruturantes de cada disciplina, isso qualquer professor sabe, reconhecer a natureza artística além da pedagógica dos filmes. Esse é o meu maior embate, que eu sempre digo assim, não dá para usar um filme simplesmente como filme, mas trabalhar ele como uma linguagem cinematográfica. Isso é um respeito com uma área da arte. Sempre pensar na licença poética da obra, que a gente já comentou sobre isso,
o filme como uma obra única, né, porque ele tem uma estrutura, a estrutura do filme, eu sempre, por isso que eu tenho que, quando eu digo assim, o filme como uma obra única, pensar essa estrutura, por quê? Porque às vezes se eu faço uma coisa fragmentada, eu não vou entender o que aconteceu, ou eu não consigo dar continuidade, por quê? Porque ele está fragmentado. A fruição da obra como parte de um processo cognitivo disciplinar, ou seja, quando eu digo cognitivo disciplinar, estou falando da disciplina dos seus conteúdos. Como que vai acontecer essa fruição, que é uma fruição artística, envolvendo um processo cognitivo? Se há fruição, o processo cognitivo já está desencadeado, ele já existe. Isso é importante. Nunca trabalhar um filme sem conhecer muito bem o filme. Todo filme traz os temas principais explícitos e tácitos, que são aqueles conteúdos que você vai trabalhar de forma direta e aqueles que são os desdobramentos. Todo espectador, ativo e passivo em relação à narrativa fílmica, ou seja, como ocorrem as reações dessa plateia, e que numa sala de aula, isso todo mundo sabe, os que são professores estão aqui, os que estão trabalhando para isso também sabem, eu vou ter pessoas diferentes com níveis diferentes de percepção, de interesse. Então, isso é uma coisa que eu tenho que estar preparado quando eu vou trabalhar. E as particularidades de cada filme estudado, né? Às vezes eu estou trabalhando muito bem lá com o filme, e aí o filme tem uma cena, passando, sei lá, para o 9º ano, e aí tem uma cena de sexo no filme. Aí o que vai acontecer? A criançada, né, os jovens dispersam. Eu não vou trabalhar com esse filme, eu vou ter que cortar a cena. Não, mas eu tenho que estar preparado como eu retomo isso, como às vezes talvez seja um ponto que eu tenho que parar o filme, dar um tempo para eles, enfim, nesse sentido. Tá? Então, aqui só para finalizar, eu queria dizer para vocês, aqui, ó, o professor que utiliza um filme está utilizando uma obra de arte que tem não um, mas vários autores artistas. Né? A produção cinematográfica sempre é uma produção coletiva, e não é uma produção coletiva de meia dúzia de pessoas, é muitas vezes de milhares de pessoas, e isso tem que ser levado em conta quando a gente trabalha com o cinema. Por quê? Porque muitas vezes você vai conseguir estabelecer relações nos filmes a partir da fotografia, a partir da direção, a partir da trilha sonora, conquistar a sua plateia com esses elementos. Então isso é uma coisa importante para quem trabalha com o filme, né? Ao trabalhar como cinema em sala de aula, o professor deve ensinar aos seus alunos não apenas referenciais teóricos de um assunto, de conteúdo, de uma disciplina. Quando ele vai trabalhar com os filmes, que ele traz o cinema para dentro da sala, ele não pode esquecer da história da arte cinematográfica, seus fundamentos, suas teorias, suas técnicas. Isso é fundamental. Muitas vezes ele não precisa trazer isso para o seu grupo de alunos, mas ele tem que ter um domínio sobre isso para que ele faça efetivamente um bom uso do filme. Uma arte que possibilitou as mais diferentes formas de intertextualidade com outras áreas do conhecimento humano, que foi aquilo que eu disse para vocês, como ela se desdobra na hora que eu vou utilizar, e aí o seu grande potencial como um instrumento didático-pedagógico, seja para as aulas de física ou de qualquer outra disciplina. Bom, eu só queria mostrar depois aqui para vocês, rapidamente, eu não vou, mesmo porque está muito pequena a tela, mas como no meu doutorado eu fiz uma ficha instrumental para o uso do cinema em sala de aula, que ajuda bastante quando a gente preenche essa ficha para você ter noções. É como se fosse um planejamento do uso do filme em sala de aula, certo? Que também está disponível junto com a minha tese no repositório lá da UTFPR. E aí, no final, que é a última tela, eu apresento para quem tiver curiosidade a minha tese, né, o endereço da tese, aonde fala de tudo isso. Eu sei que é meio atropelado para falar em 1 hora um estudo de 4 anos, né? É você sintetizar aí em poucos minutos um trabalho de 300 páginas. Mas, enfim, agora eu deixo em aberto, vou voltar a palavra para o professor Marcos, ele é meu orientador, sabe do que eu estou falando, e aí para as perguntas que vocês tiverem, tá bom? Obrigado e desculpe se foi meio corrido. Bom, Nelson, obrigado. Deixa eu colocar meu fone aqui. Fica melhor o som. Estão me ouvindo?
Acho que sim, não é? Bom, gente, Sim, Marcos. obrigado então, Nelson. Eu estou abrindo então a live aqui para perguntas. Deixa eu ver se tem alguma no chat. Por enquanto, não. Vamos lá, gente. Aproveitar o professor Nelson, que o tema é deveras interessante. Enquanto o pessoal fica aí tentando formular a pergunta, Nelson, os dois temas dá para varrer a história da ciência, como você coloca lá, de Aristóteles até a física contemporânea, né? Até a partícula de Deus, que é uma bestagem esse nome, não é? E aí eu preciso contar por que que é uma bestagem, né? Porque essa partícula foi uma partícula prevista na teoria de partículas para tentar encontrar as partículas originais que comporiam aí a criação do universo, não é? Então, se previu, se predisse a possível existência de uma partícula que seria criadora da massa, não é? Ou seja, não só das cargas elétricas, né, nucleares, mas também a massa. E ela fica ali como uma equação, um ponto da equação, e só poderia ser descoberta construindo assim um grande colisor de partículas, que depois foi construído, né? E isso foi uma coisa que levou décadas para ser colocada até de forma matemática e depois de forma possivelmente experimental ou observacional. E eu não sei se é não é o Nidan, eu esqueci o nome do físico agora, um editor de livros de boa divulgação científica pediu para ele escrever um livro de divulgação científica sobre isso. Aí ele escreveu tudo isso de uma forma que o grande público pudesse entender, e ele deu o título do livro, né? A Partícula Maldita. Maldita porque ela não tinha sido encontrada até então, não é? E só que em inglês, né? O cara era inglês, o cientista era inglês, e o título era The Goddamn Particle, né? A partícula maldita, ou a maldita partícula. The Goddamn, né? Só que o editor falou, putz, mas esse título aí não vende, né? Maldita é uma palavra negativa, né? Blá, 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 né? Mas The Goddamn parece The God, Deus, né? Então vamos colocar a partícula de Deus, né? Porque é a partícula última e blá, 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 né? E aí assim foi. E aí pegou o nome, né? E, obviamente, o escritor, né, do Anjos e Demônios aí pegou essa característica, colocou lá no Vaticano e pimba, você tem uma boa história. Tá? E acho que é isso que é interessante, né, Marcos? Você veja que a É, gente está falando. É o professor de física que tem condições de contar essa história. Isso é legal, porque, veja, o professor de arte ele vai trabalhar talvez o mesmo filme numa outra perspectiva. Isso é muito rico do cinema, quando a gente estava falando dos desdobramentos dessas possibilidades. legal. Viu, a Adriana, acho que também quer falar sobre isso. Eu vou abrir o microfone aqui, deixa eu ver, deixa eu só ver aqui, fixá-la aqui. Eu sou bem amador nessas coisas. Vamos lá, Adriana. Boa noite, obrigada, Marcos. Parabéns, Nelson, pela tua fala. Não é uma pergunta, mas uma confirmação a tudo que você falou, né? Que caminho junto com você aí nesse processo de pesquisa do cinema, né? Tanto do cinema enquanto o propriamente dito, o filme propriamente dito, como o cinema na educação, né? Isso é bastante importante para nós que somos professores e estudamos isso. E, assim, só afirmando, né, e reforçando tudo aquilo que você fala, que eu lá no meu mestrado fiz um estudo, né, da pintura sobre o cinema, né, e você falou muito bem isso, da relação de que cada linguagem é uma linguagem, ponto final, mas que uma bebe da outra, isso também é muito importante, né, para que a gente possa, então, ter esse conhecimento. E literatura é literatura, pintura é pintura, cinema é cinema, e assim por diante, né? Mas elas se conversam, isso é bastante importante.
E eu, assim, só até para contar uma experiência que eu estou tendo agora, eu estou fazendo um curso sobre cinema pelo NUTEAD, né, em AD, e a linha do estudo deles é a psicanálise. Né? Então, assim, quando o Nelson fala, né, de qual olhar eu quero ver esse filme, quais são as minhas perspectivas sobre esse filme, ou é a física, ou é a arte, ou é a psicanálise. Então, assim, eu tenho aprendido umas coisas até que, lógico, né, muitos do que estão fazendo o curso são psicanalistas, então a leitura deles sobre esses filmes, que são fantásticos, até filmes maravilhosos na questão artística também. E eu, quando vou construir no fórum, eu sempre puxo, logicamente, para a relação daquilo que eu tenho como estudo. E aí, quando o Nelson fala dessa relação do que você quer e que o filme não vai passar somente um tipo de mensagem, isso é claramente quando você vai para um outro lado, que você consegue perceber outros olhares, além daquele que você tem, como, por exemplo, nós que somos estudantes de artes, né? E até o professor, ele fala, puxa, Adriana, que legal, contribua com esse olhar, com esse outro lado, porque o que eu percebo, assim, que a linguagem fica, na análise do professor, fica a desejar. A linguagem cinematográfica, como o Nelson colocou muito forte ali. Como a pintura tem uma linguagem, o cinema precisa ser valorizado, né, nesse contexto, e isso é muito rico, e quando você estava falando, eu estava lembrando sobre esse prisma da psicanálise que eu tenho visto, que contribui aí para a tua fala, né, quando você nos reforça desses outros olhares. Até mesmo o Nelson fez sobre Panofsky, né, ele fez uma adaptação. Eu já estudei aí Greimas, né, a minha tese é Bordwell e Thompson. Aí tem os mais, né, vamos dizer assim, simples, não simples, mas outros olhares, como Costella, mas que eles vão sempre estar trabalhando essa fragmentação, né? Daí tem lá a arte adaptando a linguagem cinematográfica, por quê? Uma coisa também que concordo piamente com o Nelson, quando ele fala assim, né, que uma imagem não fala sozinha. Se você não tiver essa mediação, que é a importância do cinema na educação, e eu vi isso bastante na minha tese, quando eu fiz com os alunos do quarto ano, do terceiro ano, né? Começamos no segundo e passamos para o terceiro. O quanto é importante essa relação da mediação para o amadurecimento desse olhar, né? Então, só quis, assim, também contribuir, né, com a minha experiência, que vai de encontro com a experiência do professor Nelson, e quanto é rico esse estudo e quanto deve ser valorizado perante a educação, na formação dos nossos alunos da educação básica, dos professores em formação e também dos nossos acadêmicos. Então, é só uma contribuição e uma troca aí de experiências. Obrigada. Obrigado, Adri. Eu só queria falar uma coisinha antes do Marcos, realmente. Na nossa área, né, eu digo na nossa área, a área de artes visuais, porque eu também não me considero exclusivo de uma área, e não somos, porque somos interdisciplinares, mas quando a gente fala na leitura de imagem, qual a dificuldade do cinema? É pensar que, por exemplo, num filme nós não temos uma imagem, nós temos 235.800 imagens. E, claro, como que nós direcionamos esse recorte para aquilo que é mais importante. Então, esse trabalho de você se debruçar sobre um filme, ele é um trabalho muito exaustivo mesmo, mas que ele te abre um universo incrível dessa análise. Quando eu entrei para o doutorado, até a minha ideia inicial não era trabalhar com nenhum desses filmes. Quem me trouxe essa proposta foi o professor Marcos como meu orientador. E foi de uma riqueza muito grande quando eu pude perceber isso, e mesmo assim, hoje eu tenho um artigo numa revista que fala sobre a presença da Lua no cinema, em que eu fiz uma análise da presença da Lua desde o início do cinema até os dias atuais, em filmes que eu posso utilizar a Lua de alguma forma.
tá? Então, é bem legal isso, Adriano. Eu acho que é uma área realmente que a gente tem uma gama de possibilidades infinitas aí, além da própria história cinematográfica, além do próprio cinema. Não. E outra coisa que você fala, Nelson, mas a partir do momento que você começa a estudar o cinema, isso é uma coisa muito interessante também, você já consegue ver a parte do todo, né? Isso é muito importante, porque você já consegue perceber os frames, você já consegue decompor, né? Construir essa decomposição no olhar quando você está estudando. Já diferente de quando você vai assistir um filme desprovido dessa, né, desse ensino, desse amadurecimento do olhar. Então, eu sempre brinco com os meus filhos, por exemplo, até mesmo, como você também comentou, um filme de entretenimento, um filme, vamos dizer, mais água com açúcar, você já consegue, a partir da tua leitura, retirar essência desses filmes a partir do conhecimento que você tem. Quer dizer, toda a imagem ela vai se tornar com valores a partir do momento que você se permite a ler aquela imagem, né? E o cinema, a partir do momento que você estuda ele, você já não consegue mais ver o filme superficialmente, ou quer dizer, você somente se deter à relação da história do filme, mas sim de toda a linguagem que o filme traz, né? Bom, realmente, né, o cinema, né, nos impõe um desafio intelectual muito grande, né, porque, né, tanto que a Adriana falou quanto que o Nelson falou, né, mostram as imensas e não é, imensuráveis possibilidades da compreensão do filme, não é? E hoje eu fiz parte de uma banca da Heloísa, em que ela fala da fenomenologia e fala dessa questão desse encontro intersubjetivo entre o sujeito indagado e o sujeito que interpreta, o intérprete. Não é? E existe esse encontro intersubjetivo que ele fica mais rico quanto mais a gente conhecer, né, no ato próprio de conhecer, mas daquilo que existia antes do que virá acontecer depois, não é? A Adriana Spagnoli está dizendo aqui, desculpa, a Andréa Spagnoli está dizendo, a perspectiva ou o propósito do qual nos dispomos realmente é o grande diferencial, e é importante ter clareza disso, não é? Deixa eu ver se tem, por enquanto não tenho. Nelson, eu queria te perguntar uma coisa. Você assistiu o Bacurau? Assisti, assisti sim. Então, Adorei o filme. o que você acha ele dentro dessa perspectiva neorrealista, né, vamos chamar assim, não é, com esse Brasil que nós estamos vivendo hoje? Olha só, Marcos, quando você vê um filme daqueles falando do sertão, né? Eu não lembro o Bacurau exatamente em que região do Brasil ele passa, mas é um sertão Nordeste. onde no Nordeste, lá que a água é levada ainda de caminhão-pipa, porém eles são monitorados, né, por equipamentos, por 5G, por drones, e há toda uma disputa sobre isso. Eu adorei a perspectiva do filme de trazer isso, como que nós vamos pensar esse sertão, e aí eu não posso deixar de pensar no Glauber Rocha, com Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? Os meus alunos, que são meus alunos, estão aí na sala, sabem do que eu estou falando, quando ele fala, né, do sertão vai virar mar, e da disputa que existe no Deus e o Diabo na Terra do Sol, por esse poder, pelas vacas, pelo patrão, e o que acontece, né, aquele tipo de sociedade construída em Bacurau. Então eu considero Bacurau um filme genial, um cinema contemporâneo, porque ele tem uma linguagem contemporânea, ele tem uma direção contemporânea, realmente, do filme, e quando a gente pensa na nossa situação contemporânea, né, a nossa situação atual, inclusive tem uma cena de escola, né, que o professor vai mostrar Bacurau, e Bacurau, a região desapareceu do mapa, porque ela foi
interrompida, né, no acesso digital, isso me remete muito a essa coisa do vamos extinguir, vamos desaparecer, vamos fazer com que isso saia. E é um filme que nos permite trabalhar tantos conteúdos muito atuais, né, políticos, sociais, econômicos, a diversidade, né, aquilo que é considerado aceitável ou não aceitável, os personagens, o domínio estrangeiro, o domínio da língua, o domínio da tecnologia numa região que você imagina. Então, acho que é um filme assim muito interessante nessa perspectiva e com muitas possibilidades. Eu confesso que eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Se você quiser retomar, mas sobre o filme, ele me impressiona muito cada vez que eu assisto. Não, eu também, né, eu ia até frisar essa questão da desaparição geográfica, que é como um apagão, né? É um Exatamente. apagão e o filme é uma revolta dos apagados, né? Não é? Ele traz essa. Marcos, até deixa eu falar uma coisa para você, que quem foi meu aluno de cinema, eu sempre falo isso. Eu sempre digo assim para eles na aula da tarde, né? Se nós chegássemos em casa hoje à noite e assistíssemos um noticiário da noite que dissesse assim: hoje uma pessoa foi teletransportada de um lugar para outro, nós não nos surpreenderíamos. Por quê? Por causa do cinema. É do Porque o cinema. cinema, ele desempenhou um papel nas nossas vidas que ele anteviu, ele trouxe muitas coisas com as quais nós não nos chocamos mais. Uma vez uma pessoa disse assim, ela estava fazendo uma especialização e ela queria escrever sobre, não é Guerra nas Estrelas, como que era o nome da série dos anos 60? Jornada nas Estrelas, Jornada nas isso? Estrelas, Star Trek. Isso, Star Trek, exatamente. E aí ela diz assim, eu quero mostrar como a série influenciou o surgimento de equipamentos como o telefone celular, como o teleponto, enfim. Tal. E aí eu questionei, eu falei assim, mas não foi ao contrário? Será que a série ela lançou essas possibilidades ou ela se utilizou das possibilidades que existiam? Porque nós já não sabemos mais quando a gente... E aí que eu acho sensacional quando a gente pensa assim, ninguém pensa em tecnologia quando a gente fala lá do Nordeste. Né? A gente pensa na coisa atrasada, naquilo que talvez o Glauber Rocha lá em 64 mostrou em Deus e o Diabo na Terra do Sol. E aí eu acho ele um filme muito interessante por essa perspectiva. E eu gosto de pensar o cinema enquanto isso, que o cinema nos fez mais receptivos às coisas que acontecem. Nada mais nos surpreende. Por quê? Por causa do cinema. Eu acho que o cinema é falando aí numa tecnologia, não estou falando só em arte, né, mas ele é uma tecnologia que, quando ele surge lá no final do século XIX, ele causa essa grande revolução no pensamento humano, porque ele faz nos pensar de uma forma diferente, de possibilidades. Então nós temos aí pessoas geniais que criaram filmes geniais, né, vamos falar do Stanley Kubrick, quando ele faz aí o 2001, Odisseia no Espaço, em 1968, e a gente diz assim, mas isso está muito distante da gente. E o cinema teve esse papel. Assim, claro, como a literatura, né? Se a gente pegar lá esqueci o nome de Guerra dos Mundos, o H.G. Wells, por exemplo, né? Então, muitas coisas nós vamos ter. Mas eu acho que o cinema tem esse papel e filmes como Bacurau nos remetem a isso, porque é uma ficção também. Ok. Bom, Nelson, a ideia é fazer uma live um pouco rápida, de 1 hora, né? Que é essa formatação nossa. Então, eu queria que você, né, dissesse aí o que os pilotos de avião dizem em geral, né? As últimas palavras, o discurso de caixa preta, né? Para eu começar a encaminhar aqui para os finalmente. Então, Marcos, eu quero primeiro agradecer o espaço, né, que vocês propiciaram, as pessoas que participaram aqui, as contribuições que a gente teve aí com você, com a Adriana e com outros, me colocar à disposição. Sugiro que pessoas que queiram trabalhar com o cinema não precisam ler uma tese de 200, quase 300 páginas, mas tem coisas específicas, pontuais, que de repente podem interessar. Essa ficha de planejamento, né, que você
foi quem me orientou na construção dela, essa ficha instrumental. Eu tenho usado ela com os alunos em sala de aula, com os meus alunos, e eu vejo o resultado é muito interessante, porque faz com que eles pensem, então, que está lá, e aí me coloco à disposição. Sempre dizendo para vocês... Estou lendo aqui, desculpe, acabei de ler uma mensagem que apareceu aqui. Mas, assim, a minha geração ainda é essa geração que se bate um pouco com eu particularmente. Mas me colocar à disposição para quem quiser discutir isso, trazer essa imagem do cinema muito mais presente na nossa formação, no nosso dia a dia, porque eu vou dizer uma coisa que eu sempre pensei, nós aprendemos muito com os filmes, muito. Só que se nós não tivermos uma mediação, nós podemos aprender de forma errada. Tá? Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que saber e temos que ter cuidado na utilização de um instrumento, seja de qualquer instrumento, não é verdade, Marcos? Se eu não souber trabalhar bem com um instrumento musical, em vez de extrair deles notas harmoniosas, eu vou conseguir detonar o ouvido de quem está escutando. O cinema é a mesma coisa. Né? Então, eu gostaria de dizer isso para vocês. Sempre trabalhem com o cinema de forma bem comprometida. Não só aquilo, eu ficava muito irritado quando eu via isso na minha época de acadêmico e mesmo quando eu estava no ensino médio, porque eu sempre fui um apaixonado pelo cinema e a minha relação com ele daí era uma relação mais passional do que técnico-científica, mas que as pessoas tenham esse discernimento ao trabalhar com o cinema, porque ele é um instrumento e que você pode, muitas vezes, danificar o conhecimento das pessoas se você não fizer essa mediação sobre determinado filme. Acho muito interessante, por exemplo, uma coisa que aconteceu com um clássico do cinema, que é O Vento Levou, né, que depois de 80 anos do filme, obrigado, Marcos. 80 anos que nós temos um filme como E o Vento Levou, e aí a HBO tirou dos streamings dela E o Vento Levou pelas condições, pelo cunho racista do filme. E aí as pessoas perguntaram, mas o filme não vai voltar mais, ele não vai passar mais, ele é uma obra de arte, a gente não pode tirar os méritos de um filme como esse. E a gerência da HBO fez o quê? Ela disse assim, vai voltar tão logo seja feita uma contextualização do filme, explicando da época que ele foi produzido, da adaptação, né, porque ele trata as pessoas como semi-humanos ali, não como humanos. E isso é muito interessante a gente pensar, porque, veja só, Marcos, nós vivemos praticamente 80 anos com um filme considerado, e na minha opinião, uma obra-prima, porém que não tinha essa leitura. Então é nesse sentido que eu quero dizer assim, de como a gente está revendo, se reinventando, mesmo um artigo, quando você escreve, você vai reler ele depois, você vai dizer, mas aqui eu poderia ter explorado isso, poderia ter feito isso. Os filmes também trabalham dessa maneira. Eles existiram, eles fazem parte de um momento histórico, social, econômico, e devem ser considerados como tais. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. Tá bom. Obrigado, Nelson. Só lembrando aqui, o Marcos Gervânio, né, disse muito show, utilizo algumas informações de sua ficha de planejamento no projeto que realizo aqui na UFOPA. Parabéns pelo trabalho. A Ana Ruschel, ótimo, Nelson, especial cinema da educação e arte. A Andréia, parabéns. Andréia Espanholi, parabéns a todos, obrigado por mais essa live maravilhosa. Não é? E eu queria lembrar ao público, lembrar não, né? Dizer ao público que eu fui agraciado no final do ano passado com o Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia. Mas quando eu fiz a inscrição, eu tinha que escolher um trabalho da minha lavra com os meus companheiros acadêmicos para que fosse, digamos assim, o top do trabalho daquele ano, não é? E eu escolhi exatamente esse que eu fiz com o Nelson, que a gente apresentou na Espanha, né, Nelson? Não é? E quem vê as fotos lá da premiação vai encontrar o nome do filme, do artigo, na subversão do tempo e do espaço no cinema, né, para mostrar a importância, né, e eu estava concorrendo, né, na área de física, né, só que na área de extensão. Então, para mostrar a importância do cinema, né, que ela é transversal, né, em diversas áreas do conhecimento. Tá? Bom, então, para finalizar, a gente vai tentar ainda, não é, na próxima semana, a próxima live,
não é tentar transmitir a abertura da Semana de Artes Visuais, né, porque nós estamos, né, o Nelson falou aí que a gente é meio migrante, e realmente a gente é migrante digital, nós os mais velhos, né? Então a gente tem essa dificuldade ainda de transitar, e ainda de forma, digamos, né, praticamente obrigatória agora com a pandemia. Então nós vamos tentar aí transmitir a Semana de Artes Visuais. E se você, Nelson, quiser falar um pouco sobre a semana, de forma sintética aí. Bom, gente, a semana começa na semana que vem, dia 10 exatamente, com uma palestra de abertura do Libar, Márcio Libar, que é um palhaço e que faz um trabalho de educação a partir da arte sensacional. E aí a gente vai ter durante a semana a presença da Ana Rocha, diretora do MAC, Museu de Arte Contemporânea, do Agnaldo Farias, que é um super curador, do professor Wilson, que trabalha com arte e educação, e várias mesas, inclusive com a participação da professora Ana Luísa Ruchão Nunes, da professora Patrícia Câmara, da Cristina Mendes. Então, estão todos convidados. Nós vamos ter uma atividade bem intensa durante a semana e muito interessante, não só para as pessoas da área de artes, mas para a comunidade como um todo. Aí nós vamos disponibilizar, vamos colocar na galeria, na nossa galeria virtual, também toda a programação, tá? É gratuita, né? É totalmente online e vale muito a pena porque nós conseguimos trazer pessoas assim de um grande quilate aí e parabenizar o pessoal que esse ano foi organizado pelos acadêmicos do 4º ano. Tem alguns presentes aí, inclusive. Tá bom? Obrigado, Marcos, pela oportunidade, pelo espaço. Tá. Então, Nelson, obrigado de novo. Quero agradecer aí essa live brilhante, né, muito interessante, muito necessária. E quero agradecer a presença do público, a quem perguntou, a quem está aí na reflexão presente e futura. Né? E me despeço aqui de vocês. Né? Quero agradecer também, não é, a JUSE, o Departamento de Artes, o PPG 100, né? E termino com aquilo que se terminavam, eu não vou lembrar o nome, de um apresentador estadunidense da década de 50. Boa noite e boa sorte nesse país que se transformou o Brasil. Obrigado. Abraço, obrigado. Abraço.